Imagine um lugar que desafia tudo o que você já ouviu falar sobre o céu. Um lugar real, construído pelo próprio Jesus, esperando por você. Não é uma ideia vaga ou simbólica. Jesus prometeu: vou preparar um lugar para você. Mas o que isso realmente significa? O que está reservado para aqueles que confiam nele? Mansões, recompensas? O que há além dessa promessa? Hoje, vamos desvendar o mistério que está por trás das palavras de Cristo e mergulhar em uma verdade surpreendente que pode transformar sua visão da eternidade. A resposta é maior do que você jamais imaginou. De acordo com Jesus, nas últimas horas com seus discípulos, o céu contém várias câmaras ou moradas preparadas especificamente para aqueles que confiam nele. Ele logo partiria para iniciar a construção por meio de sua obra expiatória e assegura a seus seguidores: se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estiver. João, capítulo 14, versículo 3. Como podemos compreender a magnitude dessa glória repleta de mansões estabelecida por Cristo? Como podemos ter uma visão mais firme além da conjectura imaginativa? Mergulhando profundamente em vislumbres bíblicos fundamentais, desvendando as riquezas do céu, especialmente sua cidade central, a Nova Jerusalém, este vídeo visa amplificar o entendimento da glória abrangente que aguarda os crentes ressuscitados. Desde a linguagem específica das mansões até as recompensas eternas que João, Paulo e Jesus referenciam. Explorar esses marcos ilumina a herança eterna, imperecível, que está sendo ativamente construída para o povo de Deus em Cristo. Então, viaje comigo agora, examinando a majestade revelada do lar eterno preparado para aqueles que o amam. Enquanto investigamos essas revelações inspiradas por Deus, que nossa confiança cresça para enfrentarmos as tempestades da vida de hoje, enraizados nas promessas inabaláveis do nosso lar de ressurreição na glória. As palavras de Cristo, ao introduzir as dimensões espaciais do céu, utilizam uma linguagem arquitetônica familiar ao seu público original. Ele convida os discípulos a confiarem em sua partida, porque na casa de meu Pai há muitas moradas que estão sendo ativamente preparadas para eles. João, capítulo 14, versículo 2. Jesus frequentemente se referia ao templo como a casa de seu Pai, transformada em uma casa de oração para todas as nações. Mas aqui, as moradas no plural sugerem dimensões que abrangem ainda mais. Na Judéia do primeiro século, proprietários ricos costumavam construir adições seladas em torno de um complexo central existente no pátio. Um filho prestes a se casar poderia colaborar na construção de novos quartos adjacentes à propriedade da família, onde ele eventualmente receberia sua noiva para morar. O vocabulário sugere que Jesus supervisiona a construção de espaços interconectados dentro da vastidão da casa de seu Pai, para receber individualmente seus amados. A palavra traduzida como moradas ou mansões transmite permanência e design personalizado. A Vulgata Latina lê: muitas mansões estão com meu Pai, reforçando a casa de Deus como um reino estabelecido, estendendo-se em muitos cômodos. E o próprio Cristo dirige a construção de novos aposentos, preparados especificamente para aqueles enxertados em sua família eterna. Esse vislumbre inicial mostra o céu como um ambiente interativo e relacional, não flutuando em nuvens impessoais, mas recebidos na acolhida do nosso verdadeiro lar. Centrados em torno da mesa comunal e alegre do nosso irmão mais velho, o Cordeiro sacrificial e Rei triunfante, a morada que Jesus constrói ativamente para nós, mesmo agora na casa do Pai, promete adequar-se perfeitamente às nossas novas identidades de criação nele. João, capítulo 14, revela a promessa impressionante de Cristo sobre as acomodações personalizadas no céu, enquanto também ancora essa revelação em uma linha do tempo histórica e em um relacionamento trinitário.
Jesus intercede com a prévia do lugar de morada para consolar seus discípulos, angustiados pelo fato de que ele logo partiria da terra. Para onde ele está indo? E como esse caos pode possivelmente avançar os planos do reino de Deus? Jesus fundamenta a esperança do céu em sua igualdade divina com o Pai e em sua visão unida de redimir a humanidade. Ele declara: "Estou indo para preparar um lugar para vocês." João, capítulo 14, versículo 3, "Para o meu Deus e o vosso Deus. Se eu for, enviarei o advogado." João, capítulo 14, versículos 12 e 16. Jesus retorna ao Pai para enviar o Espírito e iniciar a construção de quartos na casa de Deus. Por meio de seu sacrifício expiatório e vitória na ressurreição, essa missão trinitária garante que o céu se manifeste a partir do desejo divino de comunhão íntima com aqueles adotados na família de Deus para sempre, não como uma cota arbitrária de felicidade. Apenas 2 capítulos antes, João descreve a obsessão mútua do pai e do filho para acolher mais filhos através da oferta sacrificial do filho de si mesmo. João, capítulo 3, versículos 16 a 30, capítulo 5, versículos 12 a 32. Agora o Espírito espalha essa adoção globalmente, e assim Jesus liga diretamente as moradas personalizadas do céu à reunificação que confiar nele realiza entre Deus e seus portadores de imagem desviados. A obra de Cristo remove barreiras para viver em um relacionamento alegre em torno da mesa do Pai. E após completar a reconciliação, Jesus ativamente projeta lugares adequados para os peregrinos lavados pelo sangue habitarem na profundidade desse amor. Jesus descreve a casa de seu Pai contendo muitas residências permanentes, como uma mansão celestial ou complexo palaciano expansivo. Essa alusão arquitetônica contrasta com os estereótipos de uma outra realidade flutuante, enraizando nossa herança eterna em um lugar físico projetado para o florescimento humano em relacionamento com Deus. Na verdade, a Escritura enquadra todo o cosmos como a casa de Deus, com a terra como seu estrado. Mas na cruz, Jesus transfere a humanidade crente da escravidão na terra para herdeiros adotados, recebidos na corte real do céu. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Implicação: as moradas eternas que estão sendo ativamente construídas por Cristo acomodam a nova posição dos redimidos diante de nosso Criador e parente. Além disso, muitos cômodos transmite multiplicidade dentro da unidade, como uma casa bem construída que revela novas delícias a cada esquina. Portanto, o céu promete a aventura de explorar profundezas satisfatórias eternamente em Cristo, por meio de sua exibição infinita de beleza e criatividade. A riqueza inesgotável vem de habitar no derramamento da comunidade trinitária. Muitos cômodos também pode sugerir que os crentes experimentam a glória celestial em diferentes capacidades. Jesus promete aos discípulos que eles reinarão ao lado dele, com autoridade proporcional ao seu discipulado na terra. Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Portanto, talvez o mestre projetista prepare especialmente cada mansão de acordo com nossos dons e histórias únicas com ele na terra. Cada príncipe e princesa adotados sendo divinamente equipados. Das passagens das Escrituras que revelam as maravilhas do céu, Apocalipse, capítulos 21 e 22, oferece o maior detalhamento sobre a cidade santa, chamada Nova Jerusalém, que serve como seu epicentro capital. Enquanto outros textos capturam vislumbres de atmosfera ou elementos individuais, essa seção enfatiza especificações concretas sobre construção e design. Enquanto João contempla a descida cintilante da cidade, ele primeiramente destaca sua engenharia mestre de cima, fundações quadradas e simétricas estendendo proporções imensas, construídas inteiramente de materiais como ouro, pérolas e pedras preciosas. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 16 a 21.
Em seguida, João visita os portões da cidade, muros e a avenida central para enfatizar o acesso e a comunidade. Saturada pela presença envolvente de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 22, capítulo 22, versículo 5. A magnitude revelada significa muito mais do que ostentação aleatória. Esta lista de especificações destaca a Nova Jerusalém como a consumação da história, o clímax do drama das Escrituras. Realizada em uma cidade capital global, habitada por cidadãos ressuscitados, unidos a Cristo, seu rei entronizado, ela cumpre vários sonhos paradisíacos do Jardim do Éden, invertidos após a queda, Gênesis capítulos 1 a 3. Em outras palavras, a Nova Jerusalém representa o ápice do propósito e da harmonia. A criação gemeu na expectativa de ver seu nascimento através do céu e da terra juntos. Não há mais divisão entre o espiritual e o físico, o sagrado e o secular no reino cumprido, fundido em unidade sob o reinado impecável de Cristo. Os detalhes têm como objetivo inspirar corações assombrados em direção ao doador deslumbrante da cidade, mais do que apenas impressionantes matérias-primas que compõem sua obra-prima Apocalipse capítulo 21. Destaca substâncias extraordinariamente opulentas que formam a Nova Jerusalém. Ouro puro, pérolas gigantescas e cores de pedras preciosas deslumbrantes. Esse espetáculo certamente contradiz as noções de fantasmas em nuvens. Em vez disso, as propriedades físicas da cidade capital detalham um ambiente interativo e tátil, explorando os sentidos humanos em corpos recém-glorificados. Os minerais e metais específicos e extravagantes comunicam um propósito revelador, além do mero valor de choque. Considere como o brilho e a maleabilidade do ouro o tornam adequado para adornos luxuosos em homenagem à realeza. Da mesma forma, pérolas e pedras preciosas, cultivadas organicamente, concentram esplendor de cor, refletindo a atenção do artesão mestre à beleza. Da mesma forma, o meio caro da Nova Jerusalém aponta para o papel da cidade como o assento final da soberania divina. Sua infraestrutura dourada honra Cristo, o monarca supremo, reinando em unidade simbiótica com seu Pai. Os crentes encontram valor na economia de Deus, exponencialmente aumentados pelo acesso desimpedido a ambos, poder infinito e ternura dentro do abraço trinitário. Não há mais divisão entre o divino e o humano, e a pureza em toda a cidade narra o sucesso da obra redentora de Cristo para resgatar toda a criação. Assim, vislumbrar a riqueza espetacular dos materiais da cidade capital prenuncia o restabelecimento da identidade e autoridade da humanidade no reino de Deus, administrado sob o governo perfeito do Cordeiro em seu trono. A cidade deslumbrante e interminável planta nossos pés firmemente na herança real como filhos e filhas do Rei. A visão do Apocalipse revela detalhes sobre a Nova Jerusalém, refletindo a restauração do paraíso do Jardim do Éden em Gênesis. Este arco temático dá contexto interpretativo, destacando a obra redentora de Cristo em toda a Escritura, para desfazer a maldição da rebelião humana no princípio. Observe primeiro a geometria. A cidade santa desce sobre uma nova terra totalmente redimida como um cubo perfeito. Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Em contraste com as construções orgulhosas e triangulares de Babilônia, que simbolizam uma tentativa de alcançar os céus, a Nova Jerusalém, em forma de cubo, evoca o lugar mais santo do Templo de Israel, significando a morada suprema de Deus com a humanidade, restaurada através da cruz. Além disso, o Apocalipse pinta uma cena com tons de Éden. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro pelo meio da grande avenida da cidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. A vida desenfreada e o núcleo de florescimento
surgem em torno da presença manifesta de Deus, revertendo as maldições de Gênesis capítulo 3, de volta ao design original. Além disso, com o rosto de Deus revelado para habitar diretamente com seu povo, Apocalipse capítulo 21, versículo 22, a árvore da vida de Gênesis reaparece abundantemente, produzindo frutos a cada mês, sem alianças restritivas, mediando a distância entre o Deus Santo e os humanos propensos a erros. Finalmente, os portões do templo permanecem abertos para a comunhão amorosa, face a face, sem medo, no lar-jardim que sempre foi destinado como o auge da glória celestial. A Nova Jerusalém destaca a centralidade de Jesus Cristo, reinando sobre todos como o Cordeiro ressuscitado que foi morto. A capital eterna existe para exibir a supremacia do Filho, assim como sua vida e ministério na terra prefiguraram a realidade do reino que surgiu através do Evangelho. O Apocalipse primeiro descreve o trono de Deus e do Cordeiro como o assento compartilhado de onde flui o rio da vida, correndo transparentemente pela avenida principal da cidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Esse sangue vital eterno em curso flui da própria presença do Pai e do Cristo glorificado. Mais tarde, lemos: o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro habitam como o templo integrado, iluminando toda a Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Até os materiais de construção deslumbrantes, como ouro e pedras preciosas, são secundários à glória de Cristo. Os judeus consideravam as pedras de fundação no peitoral do sumo sacerdote como representando as 12 tribos do povo de Deus, herdadas em uma nova realidade sob Jesus. Efésios capítulo 2. As dimensões e o design simétrico inspiram admiração pelo próprio construtor, mais do que apenas uma infraestrutura impressionante, pois Cristo prepara toda essa cidade nupcial para abrigar seu povo em um relacionamento íntimo ao seu redor como o foco central. Seu marido, amigo, sustentador e guia, envolvendo todos os aspectos da vida compartilhada juntos. Assim como um noivo especialista, ao prometer amor por sua noiva, se concentra em apreciá-la. A capital deslumbrante preparada por Jesus permanece para sempre fixada como a demonstração definitiva de seu valor e beleza incomparáveis. O apóstolo Paulo ensina aos coríntios que no tribunal celestial de Cristo, o fogo testará as obras terrenas de cada crente para revelar sua qualidade, enquanto nenhuma condenação aguarda aqueles que estão em Cristo. As distribuições de recompensas variam, dependendo se nossos materiais de construção se mostram indestrutíveis ou combustíveis. Paulo usa uma metáfora de construção, centrando Cristo como o único fundamento seguro, com os discípulos acrescentando diferentes estruturas sobre ele a partir de materiais do Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 11. Alguns constroem com elementos temporais, como a sabedoria mundana ou estratégias carnais, que se inflamam sob o fogo sagrado. Mas outros escolhem ouro, prata, pedras preciosas, obras que brilham com o caráter refinado pelo Espírito, que emergem purificadas. Embora seja uma passagem difícil, as implicações claramente prometem uma avaliação das obras com recompensa proporcional. Cada joia de obediência, ato de autossacrifício ou escolha, capacitada pela fé e para a glória de Deus, acumula juros celestiais com peso eterno. Assim como as medalhas olímpicas brilham de forma única, embora todos os atletas tenham competido admiravelmente, assim também a honra no além-túmulo parece corresponder ao nosso legado único, oxidação do trabalho indestrutível de Cristo por meio de nós. Essa matriz de recompensas amplifica o significado atual. Saber que nossa devoção presente alimenta a glória futura. C.S. Lewis retratou essa capacidade celestial expandida, espelhando um recipiente maior, capaz de conter mais alegria. Nossa visão se expande na proporção de como a exercitamos para Cristo na terra.
por meio de ações que refletem suas prioridades sacrificialmente. Referenciando recompensas celestiais e autoridade, as Escrituras podem levantar questões sobre se persiste desigualdade na eternidade. Mas o contexto revela não uma hierarquia escalonada de valor diante de Deus, mas dimensões nuançadas de glória revelatória experimentada em Cristo, de acordo com nossos papéis únicos na terra. Uma casa próspera, muitas vezes, inclui vocações diferenciadas entre os filhos, não comparando méritos, mas equipando o crescimento de cada indivíduo no amor familiar. Da mesma forma, as recompensas divinas significam o Pai adaptando lugares adequados para cada herdeiro adotado brilhar na contribuição ao reino. Por exemplo, uma mansão bem construída em terreno inclinado aproveita pontos de vista variados. Uma varanda oferece uma vista do amanhecer enevoado sobre as colinas. Outra direciona os olhos para as nuvens cumuliformes flutuantes. A suíte principal e a cozinha desfrutam do espetáculo mais amplo das distantes cachoeiras. No entanto, todas as vistas estão conectadas pela mesma casa abundante. Igualmente amados. Apocalipse capítulo 21 até utiliza fundações de joias para retratar diversidade unificada, codificada na identidade centrada em Cristo. Da mesma forma, a honra no além-túmulo não parece ser classificada, mas sim uma alegria multidimensional, à medida que nossas capacidades ressuscitadas se expandem de maneira única para corresponder às áreas personalizadas de discernimento que adquirimos ao caminhar fielmente com Jesus na terra. Cada santo brilha mais intensamente, revela mais da glória de Jesus a partir de novos ângulos, iguais em valor, diversos em revelação. Jesus intriga seus discípulos com um vislumbre por trás da cortina. Na casa de meu pai há muitas mansões. Eu vou preparar um lugar para vocês. João, capítulo 14, versículo 2. Como o enviado para lançar a construção, a obra expiatória de Cristo garante o local de construção por meio do sangue derramado e da vitória da ressurreição para o lar eterno de seu povo. Esse lugar, ou mansão, promete uma glória sob medida, excedendo unidades padrão. O grego denota moradas permanentes, transmitindo um local definido e propriedade para os filhos adotados de Deus no reino eterno, implicando cômodos especialmente projetados e preenchidos com bênçãos específicas que ampliam nossa autoridade e capacidade de enriquecer os outros. Ao contrário de suítes de hotéis temporárias ou casas iniciais reduzidas, cada mansão celestial passa por um ajuste completo e personalizado pelo mestre construtor para mostrar nossas identidades emergentes semelhantes a Cristo. Assim como Deus amorosamente criou cada pessoa com talento criativo no ventre, assim nossos corpos ressuscitados habitarão espaços interestelares, exibindo a obra-prima divina. Cada decisão e ato de obediência aqui acelera o trabalho de remodelação do espírito dentro de nós. Assim, na próxima vida, nossos sentidos devem perceber dimensões personalizadas que ressoam de maneira única com nossa personalidade, talentos e tesouros acumulados por meio do conhecimento e serviço a Jesus na terra. Nossos lares eternos profetizam: "Este é quem você é em mim." Através de cada nuance, esculpida pelo próprio amor, Jesus promete a seus discípulos que, na casa de seu Pai, ele vai preparar lugares sob medida para eles. Isso revela mansões no céu como espaços íntimos, refletindo o trabalho amoroso e redentor de Cristo na vida de cada crente. Assim como um artesão cria uma peça personalizada para exibir a identidade do cliente, assim também nossas moradas de ressurreição proclamam: "Este é quem você é em mim." Através de cada detalhe, essa morada glorificada flui do relacionamento, não de transação. Cristo, habitando em nossos corações pela fé, nos faz sentir em casa nele, mesmo agora.
Portanto, o céu culmina essa habitação recíproca em plena manifestação. O santuário pessoal único, projetado especificamente em torno de como andamos com Jesus na terra. Imagine os discípulos visitando as mansões celestiais uns dos outros, encantados ao encontrar cantos de conversa temperados com as notas específicas de graça do anfitrião em sua jornada de redenção. Montagens fotográficas que retratam amizades providenciais, vistas repletas de cenários que ecoam aventuras com o Espírito na terra. Cada elemento personalizado contribui para a alegria eterna na comunidade. No entanto, embora as mansões possam variar na engenharia, todas compartilham Cristo como o fundamento unificador e arquiteto, por meio do qual os crentes derivam toda a sua identidade e propósito. Sem ele, não há razão para quartos ou recompensas. Portanto, no dia da ressurreição, que nosso primeiro olhar maravilhado repouse exclusivamente no rosto acolhedor de Jesus, que construiu com suas próprias mãos esses lugares tão alegres, apenas por sua misericórdia. Finalmente em casa, Cristo promete moradas celestiais cheias de honra e autoridade proporcionais ao discipulado fiel na terra. Isso sugere que nossas moradas eternas incorporarão criativamente elementos que refletem as maneiras distintas como a graça nos transformou, bem como os recursos administrados para a glória do reino durante nossas vidas. Nosso ambiente ressuscitado parece ecoar e amplificar as aventuras. Caminhando com Jesus pelo Espírito na terra, essas recompensas de graça acumulam substância eterna por meio de obras milagrosas ainda invisíveis para agora. No entanto, nossos corações já se agitam de amor e admiração pela majestade que prepara tais câmaras extraordinárias através do caminho de Calvário. Que deleites criativos aguardam revelação naquele dia. Que revelações assombrosas esperam enquanto exploramos vislumbres bíblicos da glória extensa dos lugares de habitação no céu. Nossos olhos se estenderam mais amplamente às camadas majestosas de recompensa e autoridade delegadas aos santos ressuscitados que caminharam fielmente com Jesus na terra. Somos coerdeiros com Cristo, adotados para reinar no reino eterno de maravilha infinita que Ele prepara. Ainda mais grandioso do que paredes de tecido detalhado ou adornos de ouro maciço permanece. Quem foi que moldou esta cidade nupcial impecável para nossa alegria eterna? O noivo Jesus, Ele mesmo. Somente Ele estabelece nossa identidade inabalável por meio de um amor redentor, sem limites, demonstrado na cruz. As mansões no céu encontram propósito como espaços sagrados para cercar tangivelmente filhos e filhas amados, com bênçãos personalizadas que consagram os laços familiares adotivos em Cristo. Portanto, enquanto mantemos os olhos fixos no horizonte com um desejo renovado, firmemos nossa admiração de volta no presente. Independentemente do seu estágio atual de crescimento espiritual, descanse confiante no próprio Mestre Construtor que declara você seu templo santo. Siga a obra transformadora do Espírito para viver a salvação e a ativação de dons. Ele continua a construir de maneira sutil. A fundação da Nova Jerusalém já está segura agora. Pela fé no Cordeiro e de cômodo em cômodo, Ele amorosamente prepara um lugar de mansão perfeita na casa do Pai para você. Ao longo de toda essa jornada, exploramos um vislumbre da majestade que nos aguarda. As promessas de Cristo vão além de mansões celestiais ou recompensas. Elas revelam um amor eterno, uma herança incalculável, um lar preparado pelas mãos do próprio Salvador. Cada detalhe, cada morada, reflete a intenção de um Deus que não apenas nos criou, mas nos deseja junto dele, em comunhão perfeita para sempre. No entanto, essa verdade não é distante ou teórica. Ela nos convida a viver com um novo propósito, a enxergar além do presente, ancorados em uma promessa que transforma nossa existência aqui e agora.
O céu não é um destino vago, mas uma realidade viva que começa a ser experimentada dentro de cada um que segue a Cristo. E assim fica a reflexão. Como essa visão do eterno pode moldar nossas escolhas de hoje? Como a certeza de que o Rei dos Reis está preparando um lugar especial para você impacta a forma como você caminha em meio às incertezas da vida? Cristo, nosso arquiteto divino, nos chama para muito mais do que uma vida passageira. Ele nos chama para um lar, uma eternidade de glória, onde finalmente estaremos completos nele. Que essa verdade viva ressoe em nosso coração e nos inspire a caminhar com fé e esperança renovadas. Pois no fim de todas as coisas, nossa morada já está sendo construída. E o mais importante, nosso Pai nos espera de braços abertos. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.